né? Hoje vamos para João capítulo 11, onde vamos falar coragem para ter coragem. Coragem para ter coragem. Vamos ler da parte inicial até o versículo 16. E vamos falar sobre Tomé, que é tão discriminado na Bíblia, mas vamos ver que Tomé tem algumas virtudes que precisamos ter e que está registrado nesse texto aqui. Repito, João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo de 1 a 16. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. 4. Ao ouvir isso, Jesus disse aos seus apóstolos, discípulos, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias, onde estava, em Betânia. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, está melhor do que a gente. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos não pensavam que eles estavam falando, e simplesmente de sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente. Olha que fala interessante de Jesus, E para o bem de vocês estou contente, por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, esse é o nosso texto-chave da noite, Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Repito, vamos também para morrermos com ele. Esse ele aqui é Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra lida ao nosso coração. Você pode dizer amém? Obrigado, Senhor Deus, pela tua santa palavra. Que nessa noite ela tenha, ó Deus, acesso a cada coração. Que nada, nenhum descuido, ó Pai, nenhum pensamento possa arrebatar os corações dos meus irmãos que estão aqui nesse santuário nessa noite, dos meus irmãos que estão online nesta noite, que eles possam ser de forma contundente, poderosa, tocados pelo Senhor, ó Pai. Que a tua palavra tenha livre acesso. Derruba tudo aquilo que possa afetar, ó Pai, o trânsito da tua palavra nos corações, a incredulidade, a falta de fé, Senhor Deus. Gere em nós uma fé robusta, ó Deus, que é promovida através da tua palavra. Que haja isso em cada coração, ó Pai. E a minha vida, ó Pai, seja um instrumento nas tuas mãos para transmitir a tua palavra aqui nessa noite. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coragem para ter coragem. Até para viver precisa ter coragem. Para sair de manhã para trabalhar é preciso coragem. Para casar precisa de coragem. Alguns estão sem coragem para isso, É verdade. Para nascer precisa ter coragem. Para viver precisa ter coragem, E a vida é um desafio. Sair de casa, no Rio de Janeiro onde nós vivemos, não é verdade? É um desafio. Vamos ter coragem para sair de casa. E estou nessa noite aqui diante desse texto maravilhoso, que era a parte inicial, introduzir esse texto, que fala do milagre maravilhoso de Jesus, que fala do poder de Jesus. Como eu tenho falado para vocês, os 3 evangelhos sinóticos falam de quem é Jesus. O evangelho de João fala do poder de Jesus. O nosso professor Alex aqui terminou na semana os evangelhos. Na verdade, terça-feira terminou os evangelhos. E quem perdeu está lá no YouTube também, a Escola Bíblica Online. Uma oportunidade de você crescer, conhecer mais aí. Por que é chamado de sinótico, por que João é diferente. Está tudo lá no YouTube, acesso a você. Você só fica de bobeira se você quiser.
Uma igreja que tem promovido conteúdo para abençoar a sua vida, para que você venha crescer, venha decolar, né, espiritualmente. Essa igreja tem feito isso aí. Para a glória do nosso Deus, Deus tem dado esse privilégio, né, de sermos cooperadores com o crescimento daqueles que querem. Né? Grifo isso aí, né? Daqueles que querem. Então a igreja está aqui para abençoar, para te ajudar nessa caminhada de vida cristã. Esse texto fala, né, principalmente da ressurreição de Lázaro. O Lázaro era um amigo de Jesus, de Betânia. Se tinha uma casa que Jesus usava para descansar, para recompor suas energias, das suas andanças, das suas ministrações, é a casa de Marta, de Maria. É a casa de amigos, né? Como é bom ter amigos, e Jesus gostava muito, Jesus até hoje gosta muito de amigos, ele deseja que eu e você sejamos amigos dele, não é verdade? Ele não quer apenas um relacionamento de senhorio, ele quer relacionamento de amigo, como ele falou com os seus apóstolos, né? Eu não chamo mais você de servo, mas de amigos, porque Jesus deseja ter um relacionamento de intimidade, porque o amigo sabe, né, do que faz, do que pensa, né, o outro amigo, e esse é o desejo de Jesus, né, temos nós como seus amigos. E em Betânia tinha essa casa, que Jesus de vez em quando estava lá, lanchando, tomando café, ministrando, descansando. A casa de Lázaro era um refúgio para Jesus, das suas caminhadas, era um refúgio de Jesus das multidões, que sempre onde Jesus estava, tinha uma multidão atrás dele, e isso se tornava cansativo, não é verdade? Cansativo para Jesus, porque ele não descansava, ele estava no barco, estava cheio de gente, chegava na praia, tinha gente esperando ele, isso tornava-se cansativo para Jesus, né? E ele tinha na casa de Lázaro um lugar de repouso, um lugar de refrigério, uma casa de amigos que cuidava dele, e isso era maravilhoso para Jesus. Mas até os amigos de Jesus passam por lutas. Até os amigos de Jesus, repito a você nessa noite, né? Até os amigos de Jesus são visitados pela morte. Até os amigos de Jesus são visitados por crise. Então, né, já é uma palavra para mim e para você nessa noite, para entender que a nossa caminhada com Jesus não nos isenta de luta, não nos isenta de dificuldade, de desafio. Eu e você somos amigos de Jesus, pelo menos devemos desejar ser amigo de Jesus, mas, no entanto, isso não nos isenta de luta. Deus não nos coloca sobre uma redoma, né, e nos cerca. Não, nós estamos no mundo. E como os ímpios, né, nós também passamos por luta, dificuldade. A diferença é que a nossa vida, né, sobre a nossa vida existe uma palavra, né, sobre a minha vida, a vida do servo do Senhor, dos amigos de Jesus, tem uma palavra de que nós vamos lutar, vamos batalhar, mas já temos a vitória. Amém, igreja? Já temos a vitória. Porque a nossa vitória não é apenas, né, conquistada quando um milagre acontece, quando um câncer é curado, quando uma porta de emprego é aberta. Não, o milagre da vida do crente, o grande milagre da vida do crente é a salvação em Cristo Jesus. Amém, igreja? É a salvação, é o grande milagre, não é verdade? É a garantia de que vamos morar eternamente no céu. Você sabe o que é isso? Morar eternamente no céu, perpetuamente no céu, constantemente no céu. É isso que Jesus veio, preparou para mim e para você. E a casa desses amigos foi visitada pela morte, né? Lázaro ficou doente, Jesus soube da doença de Lázaro, não é verdade? O WhatsApp de Jesus tocou, né? E quando ele olhou a mensagem lá, era de Marta e Maria, não é verdade? Meus amigos Marta e Maria estão passando dificuldade, não é verdade? Né? E soube que Lázaro estava doente. E ele logo falou lá, né? Ficou 2 dias no lugar onde ele estava ainda, parado ainda, porque existe em nosso Senhor Jesus um sentimento, né, de soberania. Nosso Deus é soberano, irmãos. Nosso Jesus, ele não atrasa, ele não adianta. Ele vai, ele age, ele trabalha na hora certa e no dia certo. Pode ser que para mim, para você, ele está demorando. Talvez você está aqui nessa noite e fala, pastor, mas eu estou pedindo já faz anos essa bênção. Já estou buscando a Deus já faz anos, né? Eu acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus está aborrecido comigo. E eu digo nessa noite, né, também na autoridade do Espírito Santo, que Deus não está aborrecido contigo, mas Deus, ele é soberano. Existe um tempo, um kairos de Deus, que é o tempo exato da ação de Deus. Amém, igreja? Isso é questão também de confiança, de fé. É de saber que o tempo de Deus é o tempo correto das coisas acontecerem. Não é verdade? Quantas coisas você achava que não tinha jeito na tua vida e Deus deu jeito? Quantas coisas você achou que ele estava perdido na tua vida e Deus restaurou? Você pode dar uma glória a Deus aí?
Quantas vezes eu venho aqui para o gabinete tratar de assunto e falo assim, eu vou lá, Ivana, mas esse assunto acho que não tem jeito não. Vamos lá tentar resolver. Quando eu chego aqui, Deus já está na frente, já resolveu tudo. E eu volto para cá e falo, Ivana, você não sabe o que aconteceu, né? Aquilo que eu pensei que não ia ter jeito, Deus deu jeito. Porque a igreja não é minha. As ovelhas não são minhas, as ovelhas são de Jesus. Amém, igreja? E Ele cuida, Ele abençoa, Ele restaura, Ele faz algo novo acontecer. A minha fé é tão pequenininha de pastor, mas Deus é misericordioso, pega a minha pequena fé e faz grandes milagres. Assim também é contigo, né? Ele pega uma pequena fé, pastor, mas a minha fé é tão pequena. É essa pequena fé que Deus precisa fazer grandes milagres. Vou repetir para você, talvez você não entendeu. É a sua pequena fé mesmo que Deus precisa para fazer os grandes milagres. Chegaram para Jesus com 5 pães e 2 peixinhos, não é verdade? O que é 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas? Na verdade, que vocês sabem que não é 5.000 pessoas, né? 5.000 eram os homens. Era quase 10.000 pessoas, talvez mais de 10.000 pessoas ali, naquele lugar ali, longe de padaria, longe de mercado, né? E aquela multidão faminta no final da tarde. E Jesus falou, vamos dar de comer. Dá-lhe voz de comer, falou para os discípulos, né? Os discípulos ficaram doidos com Jesus. Mas Jesus, você está brincando, né? Dar comida a essa multidão não tem nem como. Não temos dinheiro, nem se tivesse dinheiro, acho que no mercado não tem dinheiro. Não tem mercadoria para dar comida a esse povo todo, né? Manda o povo sentar e daqui a pouco chega, né? O seu apóstolo lá com aquele menino, né? Com o seu alforje, com a sua bolsinha, com 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele colocou aqueles 5 pães na mão de Jesus. Jesus é especialista em transformar poucas coisas. Jesus é especialista em fazer grandes milagres com pouco subsídio. Amém, igreja? Então, para Jesus, basta ter um bocado de fé. Infelizmente, eu vejo muitos pregadores aí, até televisivo, né? Falando que você não recebeu a tua bênção, é por causa da fé. A tua fé é pequena, você não conseguiu. E o crente fica desesperado. Fala, poxa vida, eu estou esforçando. Eu não consigo ter mais fé, né? Muitas vezes é um jugo pesado que eu coloco em você. Na verdade, o que Deus precisa não é uma grande fé. Deus precisa de fé. Amém, igreja? Você pode dar uma glória a Deus aí? Deus precisa apenas de fé. Né? Deus não trabalha na incredulidade, naquele que não crê, não é verdade? Mas Deus precisa apenas de fé, um bocado de fé. Porque Ele diz que a fé maior é aquela do tamanho de um grão de mostarda. E quando tiver do grão de mostarda, a gente vai transportar os montes dali para cá. Você tem visto o monte ser transportado aí? Ninguém tem visto, né? Então ninguém chegou ainda ao grão de mostarda, né? Ainda está bem pequenininho. O grão de mostarda é pequeno, o menor grão, né? Que existe, né? É o de mostarda, né? Ninguém está transportando um monte, porque é sinal que nós não chegamos no grão de mostarda ainda. Está menor do que isso, né? Está uma poeira. A nossa fé está uma poeira. Mas essa pequena fé é o suficiente para o grande Deus operar. E os seus amigos, né, passaram por essa luta, hein? A morte chegou na casa de Marta e Maria, na verdade, o irmão querido, né, veio a óbito, e Jesus fala algumas coisas interessantes, né? Eu me alegro com isso. Mas como isso? Jesus fala, se alegra com a morte? Parece que Jesus não está muito bem, não. Jesus falando que se alegra para a morte, porque, meu amado irmão, quero dizer você aqui nessa noite, que Jesus não vê apenas hoje. Jesus vê amanhã. Algumas lutas que você está passando aí na sua vida, sabia que Deus está se alegrando com a tua luta? Que isso, pastor? Sim, porque Ele está vendo a sua luta hoje, mas Ele está vendo a tua vitória amanhã já. Ele está vendo como será grande o mover dele na tua vida, e Ele já está se alegrando, não é verdade? Com aquilo que vai acontecer na tua vida, porque Ele conhece o meu e o seu amanhã. Eu e você não temos condições de ver o amanhã, por isso a gente fica desesperado, não é verdade? O amanhã não nos pertence, não chegou o amanhã ainda. Por isso você está preocupado com o amanhã, pare com isso. Preocupação é isso, né? É você, excesso de amanhã. Excesso de amanhã. Então, volte para hoje. Viva o dia de hoje. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Se você ficar preocupado com amanhã, você não consegue viver o bem de hoje e o mal de hoje. Existe um bem de hoje, algo bom, algo lindo que Deus te deu hoje. Existe o mal de hoje, que você tem que vencê-lo, né? Mas se você ficar preocupado com o amanhã, você não vive o bem de hoje, nem consegue vencer o mal de hoje. Olha que coisa tremenda. Porque você está preocupado com o amanhã, que ainda não existe. Você não sabe nem se você vai, né, acordar amanhã vivo. O amanhã não existe. Por isso que o pão nosso é de cada dia. Não é verdade? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus trabalha conosco no dia a dia, meu amado irmão. Não fique preocupado com o amanhã.
crê que o amanhã Deus vai estar contigo e Ele é Deus de milagre. Deus de milagre. Por isso Jesus fala isso no texto, né? De que Ele se alegrou, de que Ele realmente já podia ver o que ia acontecer, né? Há 4 dias depois. Jesus amava a Marta e Maria, já falei sobre isso, no versículo 6. No entanto, quando ouviu Lázaro está doente, ficou mais 2 dias. Já falei sobre isso também, né? Depois disse aos discípulos, vamos voltar para a Judéia. E esses disseram, aqui eu quero, né, já começar a falar contigo, né? Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nesse dia, né, não há luz, né? Jesus tinha acabado de ser ameaçado de morte. Já tinham tentado apedrejar Jesus lá na Judéia e Jesus queria voltar para lá. E Jesus dá a eles uma resposta bem difícil, esquisita aqui, né? Teologicamente, uma palavra que não dá para entender muito. O dia tem 12 horas. Jesus queria dizer que os tempos são outros. A cada tempo Deus tem algo novo, não é verdade? E quando ele fala que quem anda de dia, né, não tropeça, sempre que a Bíblia fala de dia, ela está falando de luz, ela está falando de Deus, ela está falando de bons caminhos. Sempre isso. Quando a Bíblia fala de noite, está falando de trevas, está falando de perdição, está falando de tropeço, está falando de queda. Então, quando Jesus fala que quem anda de dia não tropeça, Jesus está falando o seguinte, né? Quem anda, né, na direção do Pai, quem anda nas promessas do Pai, quem anda conduzido pelo Pai, quem anda na obediência do Pai, não tem preocupação com a sua vida. Que coisa tremenda. Repito para você, quem anda de dia não tropeça, quem anda de dia não tem medo. E Jesus, quando fala de dia aqui, está falando de luz, está falando na direção de Deus, iluminado, né, pelo Espírito Santo, como eu preguei aqui domingo. Os que são guiados pelo Espírito Santo. Quem anda guiado pelo Espírito Santo não tem medo de nada, meu amado irmão. Não tem medo de seta que voa de dia, como diz Salmo 91. Não tem medo, né, desse mundo mal que nós estamos inseridos nele. Porque a nossa vida está guardada em Deus. Não temos que temer o inimigo. Satanás sempre vai nos ameaçar, irmãos. Sempre vai ameaçar. Ou ele ameaça ele diretamente, ou ele manda os seus enviados para nos ameaçar. Não é verdade? Para causar temor ao nosso coração. Mas Jesus dá aquela palavra difícil aos seus discípulos, né? Olha, a acusação teve. A tentativa de me matar teve. Mas ninguém me mata fora da hora. Ninguém coloca a mão na minha vida fora da hora. E essa palavra de Jesus é para mim e para você também. A nossa vida está guardada em Deus. Você pode dizer um amém? A vida do crente consagrado que entregou a tua vida ao Senhor está na mão do Todo-Poderoso, meu irmão. Temos que crer nisso, temos que viver isso. Nós acabamos domingo passado, dia 26, né? Um período de 21 dias de jejum e oração. O que essa igreja quer quando ela faz essa campanha de 21 dias de jejum e oração? Essa igreja deseja mais esse poder de Deus. Essa igreja quer mais essa autoridade de viver nesse mundo sem viver debaixo de ameaça nesse mundo. Nós não queremos as bênçãos do Senhor, nós queremos ser bênção na mão do Senhor. Nós queremos que o medo bata em retirada, que o Espírito Santo tome a nossa vida. E o Espírito Santo em nós, eu preguei aqui domingo, ele nos dá um espírito de ousadia, amém, igreja? E para viver precisa ter ousadia. Então, a preocupação dos seus discípulos, assim, olha, não tem por que temer. Nós vamos andar de dia. Nós estamos debaixo da direção do Pai. Nós estamos debaixo da obediência. Eu estou aqui com uma missão. Eu não estou fazendo a minha vontade. É por isso que é muito importante, irmãos, viver segundo a vontade de Deus. O perigo é andar por caminho em desobediência. Você com certeza já tem essa experiência, né? Uma grande maioria aqui já tem, né? Quando você está em desobediência, o que você está fazendo para Deus? Fala, Deus, não vem comigo não. Deixa que eu vou sozinho. Quando Adão pegou aquela fruta lá daquela árvore, tinha centenas de árvores no jardim, o Adão se cismou de comer aquela que não podia. Repito, tinha centenas de árvores no jardim, Adão comeu aquela que não podia. O que ele estava falando para Deus quando ele pegou aquela fruta para comer que não podia comer? Estava falando, Deus, não preciso do Senhor. Eu quero ser o governante da minha vida. Eu quero dirigir o meu coração. Eu quero ser independente. Cuidado com a independência. Cuidado com essa independência, que é, na verdade, essa falsa dependência que o homem acha que pode ter.
Achamos que podemos viver sem Deus. Achamos que podemos viver sem a bênção de Deus. Achamos que podemos viver longe de Deus. Meu amado irmão, nessa noite, na autoridade do Espírito, eu digo a você, não se engane. Satanás enganou Adão. Satanás enganou a Eva, falou que eles iam ser Deus, eles iam fazer tudo, eles iam conseguir, eles iam ser iguais a Deus. Isso atraiu o coração deles. E Satanás continua hoje, falando ao seu coração, seja independente, rapaz. Larga esse negócio de Deus para lá. Viva a sua vida. Você não está com vontade de fazer isso? Faça. Vai ser feliz, né? Com certeza já ouviu esse discurso para você, né? Vai ser feliz, vai curtir a vida, cara. A vida é curta, daqui a pouco você vai morrer e você vai deixar tudo por aí. Vai curtir a vida, vai ser independente. É isso que Satanás tem que falar no nosso coração dia após dia. Mas aqueles que já estão ligados, irmãos, sabe e entende que não existe vida sem Deus. Repito, não existe vida sem a vida, que Deus é a nossa vida. Não existe vida sem a vida. Não tente viver a vida independente. Renda-se ao senhorio de Cristo. A única liberdade que temos é de escolher quem vai ser o Senhor da nossa vida. Sabia disso? Só essa liberdade. Ou Deus vai ser Senhor, ou Satanás vai ser Senhor. Que isso, pastor? Satanás eu não quero, não. Quando você fala que você não quer Deus, automaticamente Satanás ele toma posse. Porque Deus, ele só vem quando você chama. Ele só toma a direção do seu coração quando você se rende a ele e manda ele tomar o coração. Mas Satanás não é assim, não. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3:20, de que eis que estou à porta e bato. Isso é um Deus cortês. É um Deus que respeita a nossa autonomia. Ele nos fez assim. Sabia que Deus se arriscou em nos fazer autônomo? Que ele podia achar assim, eu vou fazer isso autônomo, eles não vão querer nem saber de mim. Eles vão virar as costas para mim. Não é verdade? Mas Deus, o nosso Deus, guarda isso, irmão. O nosso Deus, ele confia nele mesmo. O nosso Deus confia no amor dele. Ele colocou em mim e você uma coisa chamada inteligência. E essa inteligência é muito fácil de olhar o caminho mau e o caminho bom, as trevas e a luz. Ele falou assim, não é possível com essa inteligência que eu coloquei na vida do meu filho, ele não vai olhar para mim e olhar para o Satanás, olhar para o caminho mau, para o caminho bom, ele vai me escolher, porque eu coloquei inteligência nos meus filhos. Amém, igreja? Esse foi o pensamento de Deus. E quando você quer viver a vida independente, você está rejeitando a direção de Deus. Você está vivendo a vida independente, aí quando você fala assim, Deus fica aí, Deus fica. Aqui em Vargem Grande tem uma história aí de uma menina que saiu de casa brigando com a mãe. Aqui em Vargem Grande, história verídica. Esculachando a mãe, adolescente, né? A mãe falou, não vai minha filha. Ela falou, vou sim. Entendeu? Aí a mãe viu que não tinha jeito, falou, então você vai com Deus. Falou, não precisa de Deus também não. Se ele quiser, ele vai na mala. Ela saiu daqui, do Sacarrão onde ela morava, ali perto da Record, o carro acabou, ela morreu, e só a mala ficou inteiro. Só a mala ficou inteiro. O carro acabou com tudo, só a mala ficou inteiro. Só onde Deus estava ficou inteiro. Tem pessoas que têm abrido mão de Deus, colocado Deus fora da tua vida. Nessa noite, meus amados irmãos, convide, meu ouvinte de internet, convide Jesus para a tua vida. Ele é sinal de bênção, ele é sinal de vida. Ele é quem nos dá vida. E quando Jesus fala de dia, ele está falando disso. Quem anda de dia, anda na direção de Deus. Quem anda de dia, anda na verdade. Já percebeu que as maiores atrocidades do mundo acontecem à noite? Já percebeu que as pessoas mais perversas, ela prefere a noite? Já percebeu isso? Já percebeu que as pessoas que estão no caminho tortuoso, eles gostam da noite? Já percebeu isso? Dorme o dia inteiro. Acorda 2 horas, 3 horas da tarde, toma o café, se preparam e sai à noite. Quem está no caminho errado sempre prefere a noite, sempre prefere a escuridão. Mas quem está na verdade gosta do dia, gosta da luz. E Deus é luz. Ele deseja abençoar a sua vida. E Jesus continua dizendo, né? Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, né? Nosso amigo Lázaro adormeceu. E eles acharam que ele estava dormindo. Mas não era dormindo. Jesus estava falando que ele tinha morrido mesmo. Então ele diz claramente no 14, né? Lázaro morreu. Acorda vocês. Vocês parece que estão com sono. E para o bem deles. E para o bem de vocês, Jesus falou, né? Aqui eu comentei anteriormente. Estou contente por não ter estado lá.
para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Antes de ler o 16. O que Jesus está falando aqui? Existia um propósito naquele acontecimento da vida de Lázaro. Tudo na nossa vida tem um propósito, meu amado irmão. E sempre o propósito é para glorificar a Deus. Ainda que nós estamos arrebentados. Estamos achando que está dando tudo errado. Mas tudo existe um propósito. E o propósito sempre será para glorificar a Deus. Não é para fazer a nossa vontade. Deus não existe para fazer a nossa vontade. Você pode dizer um amém aí? Deus não existe para fazer a nossa vontade. Muitas vezes nosso relacionamento com Deus é relacionamento como criança. A gente chega batendo o pé para Deus, fazendo manha para Deus, achando que Deus existe para fazer a nossa vontade. Nos relacionamos com Deus como se fosse um gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada e ele... Puf, me faça os teus 3 desejos, né? Nosso Jesus, nosso Deus não é esse. Nosso Deus é o Santo de Israel. Amém, igreja? É Ele, é por dele, é através dele que gira todas as coisas. Quer ser abençoado? Entra no giro de Deus. Quer ser abençoado? Se achegue a Deus. Quer ser abençoado? Pergunte a Deus, qual é a tua vontade, Deus? Que eu vou seguir a tua vontade. Porque tem outra oração que fala assim, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Não é essa, a oração não é essa. Qual é a tua vontade para a minha vida? É qual a vontade de Deus. Qual é a tua vontade, Deus? Que através desse conhecimento eu vou buscar viver a tua vontade. Porque a vontade de Deus já aprendemos em Romanos, né? É boa, é agradável, e a finaliza dizendo que é perfeita. É perfeita. E o último versículo é que eu quero me deter um pouquinho para finalizar minha mensagem desta noite. Que coisa interessante aqui, ó. Então Tomé, chamado Dídimo, é um nome grego e um nome hebraico, tá, irmão? Por isso que é 2 nomes, tá? Sempre eles tinham 2 nomes. Tomé e Dídimo. Disse aos outros discípulos, vamos também para morrer com ele. Quando a gente fala de Tomé, meu amado irmão, a gente pensa logo na cabeça que é um cara vacilão. Quando a gente fala de Tomé, a gente logo pensa numa pessoa que não tem fé. Uma pessoa que duvida. Não conheço ninguém que chama Tomé. Conhece alguém? Dificilmente o pai bota o nome de filho de Tomé. Porque Tomé, duvidou. Tomé, lá no capítulo 20 de João aqui, diz que Tomé falou, não, eu só acredito em Jesus quando eu botar a mão do seu lado. Eu só acredito em Jesus quando ele estender as mãos e eu ver o furo dos cravos na mão dele. Esse era Tomé. O interessante, irmãos, que a gente conhece as pessoas e a gente só frisa o lado negativo. Já percebeu isso? É o irmão que adulterou. É o irmão que pecou. É o irmão que um dia bateu na mulher. É o irmão um dia que fumou maconha. É o irmão, né? A gente ao invés de frisar a parte boa, a gente frisa a parte ruim. Assim nós fazemos com Tomé também. Aqui está diante de nós o outro homem. Um homem que está disposto a morrer com Jesus. Vamos lá para morrer também. Tomé, como eu e você, que falei agora há pouco, a fé dele não era uma fé tão grande assim. Ele era um cara que gostava de provas. Ele não era tapeado assim de qualquer jeito. E eu digo a você nessa noite que Jesus não tem nenhuma dificuldade com isso, tá bom, irmãos? Com pessoas que gostam de coisas mais realistas. É claro que nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de fé. Guarda isso. Nosso relacionamento é um relacionamento de fé. Algumas vezes seus olhos não estão vendo, mas a fé diz que está lá, você continua crendo. Amém, igreja? Nosso relacionamento com Deus é de fé. Mas Deus não tem problema com pessoas que querem ver alguma coisa. Que querem ver algo a mais. Tomé era desse. Ele queria ver algo a mais. Ele era um cara um pouco incrédulo, sim. Mas Tomé também era um cara ousado. Ele tinha coragem de ter coragem. Ele falou, se Jesus vai, eu vou com ele. Se querem matar o meu Jesus, eu vou lá e vou morrer com ele. Estamos vivendo, irmão, numa época que as pessoas estão correndo de dificuldade. Correndo de riscos. Não. Se tem risco, eu não vou. Se tem risco, eu não quero viver. Tomé não era desse. Por Jesus, eu vou lá. Se estão ameaçando Jesus, Jesus falou que vai lá, eu estou com ele. Ainda que eu não concorde que Jesus vá, ainda que eu não concordo que Jesus tinha que voltar lá, mas se Jesus disse que vai, eu vou com Jesus. Se é para morrer, eu vou morrer com Jesus. Naquele momento, Tomé foi ousado assim.
E hoje, irmãos, meu amado irmão, Deus deseja que no coração de crentes tenha mais ousadia. Vivemos tempos, irmão, de crentes frágeis demais. Tinha um pastor aqui da igreja, chamado pastor Noronha, ele falava dos crentes de porcelana, que tem que lidar com um tato tremendo, porque senão ele quebra, não é verdade? E aqui Tomé está dando um exemplo para mim e você, que nós precisamos ser o quê? Mais cascudo. Eu tenho falado aqui de crente cascudo. Cascudo, irmãos, é de aguentar o tranco. É de não ficar no meio do caminho. É quando Satanás levantar com as suas objeções, você vai falar: Satanás, não adianta levantar, eu vou continuar servindo a meu Deus. Você percebeu que Satanás trabalha sobre ameaça? Ele fica ameaçando. Ele ameaça um, ameaça outro. Eu vou fazer isso. Eu vou destruir tua vida. Eu vou acabar com a tua motinha, tá bom? Vou acabar com a tua motinha. Sei lá, esse negócio de igreja que não está dando certo para você, não. Né? Negócio de firmar a Deus, larga disso. Eu vou quebrar você. Você vai arrumar emprego, não. Ele começa a lidar com ameaças. E se você não estiver ligado em Deus, você aceita a ameaça de Satanás. Aceita a ameaça de Satanás. Teve uma ovelha que eu batizei aqui na igreja. A Lourdinha, né? Nossa Lourdinha aqui. Eu sempre gosto de pegar exemplo da Lourdinha. A nossa pequenininha aqui, da célula da Eliana aí, né? A Lourdinha, depois de um sacrifício para se batizar, né? Para se converter, com mais de um ano de célula, a Lourdinha se converteu. Aí começou a fazer o curso de batismo aqui comigo, aqui na igreja, né? Chegou um belo dia, meu amado irmão. Nós viemos aqui para o curso, né, de batismo, né? A Lourdinha foi abrir o portão era grandão e estava em falso. Quando a Lourdinha, chovendo, com guarda-chuva na mão, com bicicleta, Lourdinha foi puxar o portão veio em cima dela, caiu em cima da Lourdinha. Quando eu embico o carro ali para entrar na igreja, está o portão caído, quem está embaixo? Lourdinha embaixo. Falei, pronto, morreu a Lourdinha. Né? E eu corri lá, né, para levantar o portão pesado para chuchu, ela ficou lá achatada embaixo do portão pesado de ferro. Né? Lourdinha está lá achatada. Falei, meu Deus do céu, a menina nova crente, né, já leva uma portãozada na cabeça, ela vai desistir de Jesus. Aí peguei ela, a única ovelha que ganhou o colo do pastor, né? É a única, né? Peguei a Lourdinha no colo, coloquei aqui, veio o cristiano, estava lá em cima, desceu, vamos cuidar da Lourdinha. A Lourdinha desmaiou de novo, falei, meu Deus, vai morrer aqui na igreja. Né? Eu sei que no final de contas a Lourdinha ficou bem, não precisou ir no médico, ficou com um hematoma na perna, uma dor nas costas, ela estava com a mochila ajudou muito ela, a mochila amorteceu, né, o portão. E ela chegou outro dia para trabalhar toda esgulepada. Igual você chegou aqui de aqui, né? Toda esgulepada, né? E a patroa falou, o que houve? Ah, lá na igreja, eu estava lá fazendo o curso de batismo, né, e o portão da igreja caiu em cima de mim. Larga aquela igreja, maluca! Você não está vendo que Deus está te falando que você não fica lá? Larga aquele negócio lá. E eu também confesso a vocês que eu achava que a Lourdinha podia desistir, que Satanás usa essas ameaças. Mas, para a glória de Deus, Lourdinha prosseguiu. Amém, igreja? A fé dela venceu aquela queda de portão. Satanás continua, irmãos, ameaçando a mim e a você. Satanás continua dizendo para você que não está valendo a pena. Ah, mas minha família não muda, meu casamento não muda, meu marido não muda, minha mulher não muda, meu filho não se converte. Meu amado irmão, isso não significa que Deus não está trabalhando. Isso significa que não está dando certo. Não, em Deus sempre dá certo. Precisamos criar cascas, irmãos, mais resistentes para as lutas da vida. Quando Satanás falar que não dá, você vai falar, se dá sim, em nome de Jesus. Quando Satanás falar que você não vai, você vai falar, eu vou sim, em nome de Jesus. Quando Satanás falar, você tem que parar, você vai falar, eu não vou parar, porque eu vou. Se eu for morrer para Jesus, eu vou morrer por Jesus. Eu sempre brinco aqui na frente que eu fico impressionado com os torcedores, não é verdade? Especialmente os flamenguistas. Misericórdia, é isso aí, Dani. Eles vão no Maracanã e o pau come, não é verdade? E o pau come, leva pancada, no outro dia fala, esse cara vai desistir de ser Flamengo. Quando o time volta, tá lá, Mengo, gosta de apanhar, rapaz. O Vascaíno também gosta de apanhar. Agora eu fico pensando, né? Apanha pelo time. Pelo amor do time. E por que por Jesus nós temos dificuldade? Quando as coisas do caminho do nosso jeito, quando as coisas não são da nossa forma, quando Deus está tratando nosso caráter, quando Deus está preparando nossa fé para algo novo, maior e grandioso, nós desistimos. Meu amado irmão, nessa noite, Tomé está dizendo, meu filho, meu irmão, precisamos ter uma fé mais resistente, uma fé mais robusta, uma fé que honra o Senhor. Se for preciso, eu vou e vou morrer. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos, também morreremos com ele. E no dia que foram, eles não morreram. Porque Jesus só ia morrer no dia certo, no dia correto, porque ele estava debaixo da direção do Todo-Poderoso. Meu amado irmão, finalizo aqui minha palavra, já convido aqui pelo roubo subir aqui à frente.
e dizendo para você nessa noite, né? Permita que Deus trabalhe em seu coração. Está passando por dificuldade? Segura o tranco, irmãos. Se a dificuldade está grande, alegra o teu coração. Se a dificuldade é grande, a bênção vai ser maior ainda. A bênção vai ser maior ainda. Porque, irmãos, Satanás, ele sabe mais do que eu e você, do que vai acontecer na nossa vida. Sabia disso? Ele não é onisciente como nosso Deus. Não posso falar isso. Satanás não é onisciente. Mas ele tem percepções mais do que eu e você. E ele sabe quando a bênção está chegando. O que ele faz? Ele aperta mais. Dá a intenção de que nós o quê? Desistamos. Eu vou chutar o balde. Muitas vezes você vai chutar o balde, a bênção está dentro do balde. Não chuta o balde, não. Não chuta o balde, não. Resista. É claro, irmãos, que tem coisas que Deus vai te falar. Deus vai te dirigir. Deus vai te conduzir. Mas sempre em obediência ao Senhor. Nunca em desobediência. Nunca será pela desobediência, irmãos, a bênção de Deus. Guarda isso. Nunca será pela desobediência. Sempre será pela obediência ao Senhor. E nessa noite, vamos confiar em Deus, independente da circunstância, independente das lutas, independente do que estamos passando. Vamos criar resistência. Como é que se cria resistência, irmãos? É deitado em casa? É dormindo? Quem é os do fisiculturismo aí, né? Como é que ganha resistência? Como é que ganha os braços fortes? É em casa dormindo? Não, é lá, puxando peso. É puxando enxada. É empurrando o carrinho de mão. É isso, né? Que produz músculos. Espiritualmente não é diferente. Como é que se produz músculos espirituais? É dentro da luta, é dentro da dificuldade, é dentro das ameaças de Satanás. É ali que você começa a ficar forte espiritualmente. E Satanás vai ver só, com esse não tem jeito, porque eu já tentei do jeito e não consegui, já tentei do outro e não consegui. Ele não larga esse Deus, aleluia. Ele não larga esse Deus. É esse crente que Deus espera que eu e você sejamos, amém, igreja? É esse crente, irmãos, que chamamos de crente maduro, que aprendeu. Como Paulo falou, aprendi a contentar-me com o que tenho. E o contentamento vem do aprendizado. Não é um passe de mágica, é um aprendizado constante, de fé em fé. A vida do crente é de fé em fé, de glória em glória. É a vida do crente. Não desista. Que os portões que caem sobre você na vida não façam você desistir, mas que sejam trampolim para a tua fé aumentar cada dia mais, para você entender que você está no caminho certo. Se tem tanta oposição, é porque tem algo grandioso na tua vida, algo tremendo para acontecer na tua vida. É porque você é uma bênção, é porque Deus tem propósito. Satanás quer parar você, quer parar a tua história, mas você é o mais que vencedor. Deus te colocou nesse mundo para ser instrumento de Deus, para ser profeta, para ser profetisa, para ser a mão de Deus. Quantos caídos estão esperando por ser levantado por você? Quantos estão passando por lutas que vão usar o teu testemunho para vencer as lutas? Portanto, nessa noite, meu irmão, creia no Deus que te chamou. Creia, permita que o Espírito Santo tome a direção da tua vida. Rende-se a Ele. Declare nesta noite que eu sou de Jesus. Não importa a circunstância, não importa o que eu passe, não importa a oposição, eu vou continuar servindo a meu Deus.